Amém, glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Queria pedir ao pessoal da técnica aí para colocar aqui, Adriano, só a imagem da casa do Pai parada, só para mim falar uma coisa aqui para os irmãos. Aquela entradinha, pronto, aí. Irmãos, você está vendo a casa do Pai aqui, né? Esses dois galpões, um é a academia, o outro é a panificadora. E hoje, mesmo domingo, a empresa entregou lá todo o material que nós vamos construir: o gabinete odontológico, o escritório do médico e a sala da biblioteca da casa do Pai. Eu queria dizer para vocês que está vendo aqueles terrenos por trás ali, ó, depois do muro, por trás ali, está vendo aquela lagoa por trás? Essa mata aqui, até encostar no Alberto Maranhão, é tudo da Pão da Vida. Nós compramos todos esses terrenos em volta, compramos o quarteirão inteiro. Pastor, por quê? Porque eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que vocês também sabem. Nós temos muita coisa para construir ainda. Temos o abrigo dos velhos, dos idosos. Inclusive eu vou ser o primeiro interno. Tem o lar da criança, que nós vamos construir ali. Tem muita coisa, irmãos. Aí já comprou essas terras todas. E para a alegria da igreja, de todas essas terras, a gente não deve um centavo. Está tudo pago. A gente está com tudo pago, tudo com escritura no nome da igreja, tudo direitinho. Porque eu quero passar esses últimos tempos da minha vida construindo. Nós estamos também começando a construção da igreja sede de Alagoas. Estamos iniciando uns galpões pré-moldados lá para começar a construção da igreja lá. Nós estamos pensando que imediatamente, já depois do inverno, começar a construção da igreja na Nova Mossoró. Vamos parar não. Nós vamos trabalhar. Quando Jesus vier, vai pegar a gente trabalhando. Amém, igreja? Amém. A igreja gosta de pastor que trabalha. A igreja não quer ver pastor dormindo, não. A igreja quer ver pastor de pé e caminhando, quer ver pastor trabalhando. A palavra que eu tenho hoje é uma palavra muito forte. Uma palavra que Deus me deu para chamar a atenção da igreja. Pastor, mas não é um culto de doutrina, mas volta quinta-feira o culto de doutrina. Quinta-feira volta o culto de doutrina novamente. Mas a palavra hoje é um alerta para a igreja. Então olha para o seu irmão do seu lado e fala assim: se a carapuça cair em você, disfarça, dá um glória, que é para ninguém perceber que é para você. Dá um disfarça aí. O pastor está lá em cima olhando para nós, então você disfarça, glória. O pastor vai dizer: para essa aí não foi não, que é uma irmã de fé. Evangelho de João, capítulo 8. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Deus que vive e reina para sempre. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. A partir daí vamos fazer a leitura. Quem foi encontrando, diga: eu já estou pronto. Glória a Deus. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 31, a palavra diz assim: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhes: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes, tu sereis livres. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Diga: verdadeiramente sereis livres. Queridos amados, eu quero pregar uma palavra para a igreja hoje, uma palavra que é uma palavra de libertação. Por quê, pastor? Porque a igreja está muito presa a muitas coisas. Irmãos, hoje os pastores estão abandonando o estudo da teologia para estudar psicologia, psicanálise.
uma série de cursos para aprender a entender a mente humana. Tamanha é a preocupação com os pastores hoje, com as suas ovelhas entrando em crise. Uma igreja cheia de pessoas com a síndrome da derrota. Uma igreja cheia de pessoas acreditando no que fala o diabo e não prestando atenção no que fala Jesus Cristo. É assim que nós estamos vivendo hoje. Muitas pessoas vêm para a igreja dizendo: eu vou para a igreja porque eu quero adorar a Deus, eu quero ouvir Jesus falar comigo, mas quando chegam ficam focados, lembrando somente dos problemas, já imaginando amanhã é segunda-feira, amanhã tem isso, tem aquilo para pagar, tem isso, tem aquilo para fazer, já é um exame que fez, está esperando a notícia ruim, não tem paz, não tem descanso, e no meio de todo esse problema ainda vem os falsos profetas. O Brasil é um país muito cristão, graças a Deus por isso. Mas o Brasil ainda comporta, na sua ignorância, na ignorância de algumas pessoas, comporta, por exemplo, como eu já vi em vídeo, que um líder religioso famoso dessa nação coloque sua mulher sentada numa cadeira como se fosse um trono de uma rainha, no púlpito da igreja, e os irmãos vêm beijar os pés dela. Imagine a ignorância de fiéis de uma igreja que vai beijar os pés da sua pastora. Beijar os pés e deixar dinheiro. Você imagina a ignorância de um povo que se diz povo de Deus, e eu creio que seja, pelo menos está buscando isso, mas um povo que vai para uma igreja e acredita que só vai ser abençoado se botar R$1.000 no envelope. Que acredita em mentira de comprar um vidrinho de azeite por R$100. Eu ouvi hoje aqui a irmã que veio de Brasília, a irmã Jo, me contando que ela participou de um culto onde era vendido por R$100 um vidrinho de vinho, simbolizando: você tem que banhar no sangue de Jesus. As pessoas pagavam R$100, passavam numa fila, aquele vinho que eles compravam ficava no altar, o falso profeta fazia uma oração benzendo aquele vinho. Isso é benzer mesmo, não é ungir. E as pessoas passavam e colocavam aquele vinho na cabeça, e ela disse que todo mundo foi para casa todo melado. Você acha que isso é pouco? Tem mais, irmãos. Tem coisas piores. Está na hora da igreja que quer pregar a palavra, porque o que segura a igreja é a palavra. Está na hora de homens de Deus, mulheres de Deus se levantar e dizer: chega de acreditar nesses falsos profetas, porque Jesus está voltando. Chega de acreditar nessas mentiras. Antes o diabo ficava lá fora esperando o crente sair da igreja, agora ele vem buscar aqui dentro. Invade esses templos onde o nome de Deus não é cultuado de verdade, onde existem essas heresias, essas mentiras, e vem trazer o crente afastado para dentro da igreja. Sabe o que é isso? Falta de conhecimento bíblico, falta de ensinamento da palavra. São pessoas que não procuram Jesus Cristo. A palavra diz: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livres dessas heresias, livres dessas mentiras, livres dessas coisas. Irmãos, tem gente que adora um pastor como se ele fosse um santo paoco. Você admirar seu pastor por ser um homem de Deus, sua pastora, tudo bem. Mas adorá-lo, idolatrá-lo, achar que ele é melhor do que todos os pastores, não faça isso. Não faça isso. E eu não estou pregando nada fora daquilo que eu vivo. Eu venho há muito tempo pregando na rádio e TV Pão da Vida, dizendo: vocês não fiquem me elogiando demais não, porque senão Jesus me tira daqui. Quando tem um caba querendo ser muito grande, ele mata. Sabe por quê? Porque ele disse: a minha glória eu não dou a ninguém. Ele não vai permitir que você idolatre ninguém. Mas a igreja está vivendo essa falsa realidade. Outro dia uma irmã chegou para mim e disse: pastor, o senhor podia chamar pastor fulano de tal para vir fazer um congresso aqui na igreja, porque ele é especialista em libertação. Eu digo: eu também sou. Eu digo: sai, Satanás! E ele sai.
Ele sai porque Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios. Qualquer irmão aqui cheio de Jesus, manda ele sair. Ele pega a catrevaz dele, ele pega as porcarias dele e vai embora. Então por que você acha que um pastor de um grande centro, que cobra rios de dinheiro para vir pregar, ele tem mais poder do que Jesus Cristo? Porque a gente manda ele sair em nome de Jesus, aquele pastor também. Não é só ele que invoca o nome de Jesus e é atendido, não. Qualquer um de nós temos esse poder. Não terceirize para os outros aquilo que é da sua responsabilidade. Não abra mão daquilo que Deus deu para você. Nós temos o poder de Deus sobre nossas vidas. Então você não tem para que estar buscando em fulano, em ciclano, em beltrano, não. Você tem o poder de Deus. O poder de Deus repousa sobre a sua vida. Jesus não disse que só esse, só aquele e orar, não. Ele disse: todo aquele que pedir alguma coisa em meu nome eu darei. Está entendendo, irmãos? Tem pastores que querem usar as coisas só para ele. Só ele usa o óleo ungido, ninguém pode usar. Como se ele fosse, não vou chamar o Papa não, que o Papa até pegou o beco, agora vai entrar outro. Como se ele fosse um santo. Santo todos nós somos. Nós somos santos porque nós vivemos servindo aquele que nos santifica, aquele que morreu na cruz, que nos purificou com o seu sangue, aquele que nos ama de uma maneira tal, que nos chama de filho e nos chama pelo nome. Só que eu estou vendo esses enganos na igreja. Uma pregadora que prega tudo na vida menos Bíblia, está aí na internet. Eu não sei como é que um pastor chama aquela menina para pregar. Falta de conhecimento bíblico. Nessa igreja ela nunca vai subir nesse púlpito para pregar, nunca, só se for para aceitar Jesus. Meninos que não têm experiência, que não têm conhecimento bíblico, porque diz alguma coisa, porque finge falar em línguas, a igreja entra na onda, vai na onda, vai na onda. Irmãos, quem anda na cabeça dos outros é piolho, carrapato, lende, essas coisas. Você não é isso, não. Não seja um crente piolho, seja um crente raiz. Diga: eu só creio naquele que tem poder e eu vou na palavra dele. Porque senão não há um mover de Deus na sua vida. Eu me preocupo com a igreja, irmãos. Eu me preocupo com a igreja. Outro dia uma irmã dessa igreja chegou para mim: pastor, eu estava pensando em tal lugar assim, 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 que diz que lá tem uma mulher que ora e a gente fica curado. Eu disse: eu não oro não, você não fica curado não. Botei a mão na cabeça dela, fiz uma oração empurrando ela para baixo. Ela ficou de joelho. Jesus, cura tua filha, tua filhinha. Era a filhinha e a mão descendo. Ela se ajoelhou. Quando ela levantou, eu disse: minha irmã, os costumes que você tinha das tradições humanas acabou. Jesus te libertou, irmã. Do jeito que eu orei por você, se você mesmo orar, seria curada. Irmã, creia no que a palavra de Deus nos diz. A palavra nos liberta. Só foi o que ela disse? No outro dia: pastor, não é de ver que eu estou boazinha? Eu digo: minha irmã, é porque você estava com um problema de coluna, empurrei sua cabeça para baixo, deu uma pressada, a coluna foi para o lugar. Deixa de ser inocente, não seja um crente inocente, imaturo. Paulo clamou dizendo: não sejam leigos, não sejam tolos, não sejam bobos, ó insensato Gálatas. Olha o que ele disse naquela época. Um homem de Deus como Paulo era. Hoje, a maior tristeza de um pastor que tem compromisso com a palavra é ver um crente não compreender a palavra. O diabo nunca usou tanta distração para tirar o crente da rota da verdade, da palavra. É muita distração, é muita coisa desviando os crentes. É tudo que você pode imaginar. Eu vejo, irmãos, eu sigo alguns homens que eu deixei de seguir, porque eu admirava a pregação deles. Quando eu vou lá na rede social dele, está lá coisas palhaçadas, coisas engraçadas. Não precisa, irmãos. O homem e a mulher que serve a Deus tem que servir a Deus, seguir a palavra. O pastor tem que ensinar a palavra. O que eu mais me admiro, quando a gente estava ali do outro lado, naquela igrejinha, eu vi muitas pessoas chegar ali e dizer: pastor, eu vou ficar aqui, porque aqui tem palavra. A palavra é que alimenta. Você pode vir aqui, a banda toca. Nossa banda é uma banda maravilhosa, toca demais. Mas se você chegasse aqui, fosse só louvor, você ia embora.
Você quer chegar aqui e sair daqui fortalecido na palavra de Deus. Você vem, você adora a Deus, seu coração é preparado, mas é para receber a palavra. É a palavra de Deus que liberta, é a palavra de Deus que esclarece, é a palavra de Deus que nos dá conhecimento bíblico, para quando estiver pregando uma heresia, mentindo para o povo de Deus, você dizer: isso é mentira, isso aí não é verdade. Eu sei, não é verdade. O próprio Jesus Cristo disse, Mateus 22, 29, errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Logo ele estava dizendo, quem conhece as Escrituras, conhece o poder de Deus. Então quem conhece Bíblia, quem tem Bíblia, irmãos, ele vai ter conhecimento de Deus, conhecimento do poder desse Deus. Quantas pessoas não estão angustiadas? Hoje nós temos, por exemplo, uma quantidade enorme. Eu vivo aqui, a Jo está na minha casa, ela viu esses dias, a gente vive atendendo pessoas perturbadas, querendo se matar, querendo suicidar, querendo desistir da vida. Pessoas que ligam chorando, desesperadas: pastor, então eu dou uma palavra, faço uma oração, a pessoa fica bem. Você está vendo como é que é as coisas? Você está vendo o poder que tem a palavra de Deus? O poder de mudar as coisas? Olha, se você chegou aqui com um problema, eu vou logo dizer, ele vai acabar, viu? Ele vai acabar, porque nós vamos orar para que Deus resolva esse problema. Quando você tiver problema, entregue para Jesus. Ele é especialista em coisas impossíveis. Ele nos ensina isso, que o impossível é para Ele. Não importa o que você esteja passando, Deus tem e é a solução e sempre será. Jesus Cristo estava falando aqui para os judeus que não entenderam, não estavam entendendo o que ele estava dizendo. Os seus discípulos também não tinham entendido muito bem. A prova é que quando Jesus ressuscitou, ele teve que ficar nas ruas de Jerusalém 40 dias. Teve que aparecer para 500 pessoas. Mais de 500 pessoas, diz a Bíblia, ele foi visto por mais de 500 pessoas. E quer saber? Essas pessoas ouviram ele dizer: ficai em Jerusalém, até que sejais revestidos do Espírito Santo. Depois ele sobe aos céus. Imagina você vendo Jesus sendo levado aos céus, dando uma ordem dessa: ficar em Jerusalém até que sejais revestidos. E do dia de Pentecoste não era mais de 500, só tinha 120. 380 não esperaram o revestimento. O problema hoje é que está acontecendo quase a mesma coisa. Muita gente está orando, mas não espera o revestimento. Abandona as orações, deixa de clamar, deixa de pedir, deixa de buscar. E Jesus fica triste com isso, porque ele disse: o meu justo viverá da fé. E ele não pode recuar, senão não há alegria na minha alma por ele. Nós não podemos parar a nossa oração e nem o nosso entendimento bíblico. Nós precisamos ler a palavra, nós precisamos ouvir a palavra. Se alguém disser: mas eu não gosto de ler. Uma irmã disse: pastor, eu gosto demais da Bíblia, eu gosto demais, mas quando eu começo a ler, começo logo a abrir a boca, fico com sono. Eu disse: sabe por quê, minha irmã? Porque mulher trabalha muito. Você vai ler a Bíblia depois de um dia de trabalho, cansada. Escolha outro horário para você ler a Bíblia. Qualquer mulher dormiria. Ela achou que era só ela. Qualquer pessoa cansada vai dormir. Eu e a pastora, nós dormimos ouvindo a Bíblia. O celular tem a Bíblia em áudio. Ouvimos a Bíblia. E é uma maravilha, porque você dorme ouvindo a Bíblia. Quando você acorda para ir no banheiro, a Bíblia está lá, está falando. O pregador da Bíblia em áudio passa a noite todinha falando e não cansa, né, irmão? Você pode ouvir a Bíblia. Termina um livro, entra no outro, termina um livro, entra no outro. Você não precisa dizer, arranjar uma desculpa, que por isso, não gosto de ler, não, mas tem áudio. Não gosto disso, mas tem pregação. Não, hoje o celular, hoje é uma fonte onde você pesquisa tudo que você quiser. Se você botar no Google estudo bíblico sobre esse capítulo e esse versículo do livro tal, está lá o estudo completo. Então não arranje desculpa, irmãos. Olhe para o lado assim e diga: não arranje desculpa não, viu? Não arranje desculpa. Sabe por quê? Porque não tem desculpa. Todo mundo pode estudar a palavra, todo mundo pode se fortalecer na palavra. Tem os horários certos, tem os momentos certos. Às vezes eu fico observando que as pessoas vão consultar um médico, fica 2, 3 horas esperando, mas não quer ficar 15 minutos com Jesus.
Você vai para uma audiência na justiça, você espera lá até a hora que o juiz manda você entrar. Você não pode chegar atrasado lá. Se disser 10 horas da manhã, 10 horas da manhã você tem lá. Você chega lá, não pode estar de calção, não pode estar de chapéu, não pode estar de camisa cavada. E você na sua casa pode ler a Bíblia até dentro do banheiro, sentado no vaso. Olha a liberdade que Deus te dá. E mesmo assim, muitas vezes a gente despreza a palavra de Deus, despreza as coisas que são de Deus. Eu adotei como hábito só tomar banho ouvindo a palavra, ou então louvores. Toda a vida que eu vou para o banheiro para tomar banho, eu boto lá um celularzinho, eu boto logo assim no canto, tem uma cubazinha assim, eu boto bem no canto, ele amplia o som, fica o som bem alto dentro do banheiro. Fico lá tomando meu bem, escutando, saio, vou me enxugar, vou me vestir, o celular ligado. Eu aprendo todo dia coisas que eu não tenho conhecimento, ou eu tinha, mas não tinha uma explicação sobre aquilo. Igreja, eu quero nessa mensagem de hoje incentivar essa igreja a viver as maravilhas que Deus tem para você. Porque quando você passar a buscar mais a Deus, Deus vai te abençoar, Ele vai conceder o que vocês desejam. O filho ou a filha que faz a vontade do pai, o pai faz a vontade do filho ou da filha. Agrade a Deus, busque a Deus. Davi dizia: Senhor, eu tenho sede de ti. Ele dizia: como a costa espera pelas correntes das águas, assim também eu anseio pela tua presença. Nós temos que ter vontade de aprender de Deus, sede de aprender de Deus. Talvez você seja uma daquelas pessoas que tem preguiça de ler, mas se você começar a ler e descobrir os mistérios, os segredos da Bíblia, você vai sentir vontade de ler mais, vai sentir vontade de aprender mais, e você vai perceber que cada vez que você aprender mais a Bíblia, você vai estar mais fortalecido. Então, igreja, acorde igreja, porque tudo que está acontecendo no mundo aí, essas confusões, essas brigas, todos os países com problemas econômicos, todos brigando, isso aí não é nada mais, nada menos do que a introdução da vinda do Cordeiro para buscar a sua igreja. Tem muito tempo que eu escuto o povo dizer: vai melhorar. Vai não, igreja, vai melhorar não. Isso é bom para o crente. Isso é bom para o crente, porque o crente é abençoado no deserto. Deus dá de comer o crente no deserto, Deus veste o crente no deserto, Deus dá sombra ao crente no deserto, Deus cobre o crente no deserto, Deus faz tudo no deserto para o crente. Agora, quem não vive na presença de Deus enfrenta o sol e a areia, a sede e a morte do deserto. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Deus segura você no deserto. Para crente não tem tempo ruim. Aí está escrito na palavra: ainda no tempo de sequidão Deus sustentará o seu povo. A sua vida será como um manancial de águas, como um manancial cujas águas nunca faltam. Está escrito em Isaías 58. Então, a igreja, eu peço a vocês em nome de Jesus, busque a Deus, mas não busque só na igreja. Tem gente que vem aqui, se a carapuça servir para você, receba. Bota a Bíblia debaixo do braço, vem para o culto domingo, bota lá no canto, só pega no outro domingo. Tem crente que ainda vem, abre no Salmo 91 na casa dele e deixa lá. Aí viu aquela história do pastor, que a irmã foi comer na casa dele, e o pastor tinha uma coleção de louças, pastor, com um faqueiro muito luxuoso de prata, e faltou um garfo. E a mulher do pastor, sabe como é que é mulher, né? Meu filho, aquela irmã levou nosso garfo. Vamos na casa dela, o pastor, de tanto ser incomodado, 15 dias depois foi na casa da irmã, chegou lá e disse: irmã, a senhora não trouxe um garfo lá de casa não, por engano, porque minha mulher ama aqueles garfos, são de prata. Ela disse: não, pastor, não trouxe não. O pastor olhou assim, a Bíblia estava meio abertinha. O pastor disse: pegue sua Bíblia, estava dentro da Bíblia. Ela tentou lá, botou o garfo dentro da Bíblia e nunca mais pegou na Bíblia. Isso é uma prova de que tem pessoas que pegam pouco na Bíblia. Tem gente aqui que tem Bíblia que nunca nem abriu. Pastor, e a Bíblia no celular? É Bíblia, é a palavra. Leia. Livros. Hoje, se você botasse no Google assim, olha, livros evangélicos em PDF grátis, tem milhares de livros. Então eu quero pedir à igreja, em nome de Jesus, volte-se para Deus com mais vontade, com mais sede.
Às vezes você está pedindo algo a Deus, não aconteceu ainda, está faltando só você dar o primeiro passo e mostrar que você tem interesse por Deus, para Deus chegar e lhe abençoar, para Deus chegar e abrir as comportas dos céus e abençoar você tremendamente. Não fique pensando, irmãos, que Deus está se agradando de mim ou de você, que não anda lendo a Bíblia, que não anda acompanhando a palavra, num mundo tão difícil como esse que está aí. O mundo hoje, o remédio que mais se vende no mundo hoje é calmante. O médico mais procurado no mundo hoje é psicólogo e psiquiatra. Hoje as filas são enormes para você conseguir uma consulta com o psiquiatra. As filas são enormes para você procurar uma médica para tratar de você na área emocional. Os livros emocionais são os que mais vendem. É os que mais vendem. É os livros mais vendidos da internet. Resolva seus conflitos pessoais. Solução para suas crises emocionais. Resolva problema no casamento. Menino, esse vende igual água. O nosso irmão Amizadai, né? Amizadai lançou um livro aqui agora, muito bom o livro dele, inclusive eu recomendo. Você não tem não, pastor? Pode ir para vender, o livro é bom, viu? O livro dele é bom. O livro chama-se Cristãos, porém Humanos. É forte o livro dele. Fala exatamente disso, desse momento que a igreja está vivendo. E o pastor não pode somente olhar para a igreja, dizer você vai vencer, você vai receber, você vai isso, você vai aquilo, você vai... E as pessoas vibrando, oi, e quando sai daqui que chega em casa, aí sua mãe olha para você, seu marido, e diz, mas você não estava na igreja? Que tristeza é essa? Não viu Jesus não? Você sai da igreja arrasado. Venha para a igreja adorar a Deus, mas saia cheia de Jesus Cristo, cheio de Jesus, até porque o mundo precisa dessa chama acesa. Igreja, o mundo precisa de crentes tocha, crente cheio do Espírito Santo, crente que profetiza no vale, crente que no meio dos ossos secos, ele grita, ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Tem que ser crente assim, que tem entusiasmo, que vê uma pessoa doente, vai orar por ela, que vê alguém endividado, vai orar por ela. Tem que ser pessoas assim, que levantam o astral do povo. Nós estamos precisando ser essa igreja, para se levantar com esse entusiasmo, com essa determinação, com essa convicção de que Deus é Deus e que Ele está em nossas vidas. Chega de tristeza, chega de viver longe de Deus. Abasteça-se, está na tua mão, está ao teu alcance. Abasteça, beba dessa água todos os dias e deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus mudar a sua vida. Eu quero fazer um desafio para essa igreja. Diga, pastor, faça. Não, está fraco. Faça. Vou fazer um desafio para todos que estão aqui e tão distantes. Tem muita gente acompanhando a gente. O desafio que eu vou fazer: você vai ler um capítulo da Bíblia todo dia. Um capítulo. Escolha qual livro que você quer. Vou deixar o Espírito Santo te guiar. Você vai ler um capítulo da Bíblia todo dia, por 30 dias. E se Deus não mudar a sua vida, eu deixo de ser pastor. Leia por 30 dias. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Sabe o que é que você vai dizer para mim? Pastor, bem que o Senhor falou. Só foi eu me voltar mais para Deus, Deus se voltou para mim. O que é que Jesus disse? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Leia a Bíblia um capítulo todo dia. Escolha a melhor hora para você ler. Leia um capítulo e daqui a 30 dias você vai me dizer se mudou ou não mudou. Você vai ver que quando você busca Deus, Ele chega-se a você. Amém, igreja? Amém. Eu estava lá em Governador, só para encerrar. O irmão Isaac estava lá, irmão Isaac Ramalho. Pastor Cristiano contou uma história. O irmão Isaac riu muito. Um dia eu cheguei lá, era aniversário da igreja. Primeiro aniversário do pastor Cristiano lá em Governador. E eu estava pregando e Deus mandou fazer aquilo. Eu disse: tem alguma mulher aqui que quer engravidar? Se tiver, vem aqui à frente. Veio 3 irmãs.
Veio uma velhinha no meio, disse: ixi. Jô estava lá quando eu vi a história. Foi, Jô? Pastora Josanete, bota a mão na barriga dessas mulheres aí. Pastora Cássia, bota a mão aí. Orei. E no meio da oração comecei a orar. Pedi a Deus que honrasse o profeta dele, o servo dele. E eu disse: se vocês não engravidar, eu deixo de ser pastor. Pastor Cristiano. Meu Deus. Quando terminou, pastor Cristiano: pastor Chico, você é doido. Como não faço isso não? Eu digo: rapaz, quem mandou eu fazer, garante. Fique tranquilo. Quem mandou eu fazer, responde. Fique tranquilo. Passou uns dias, 2 mulheres engravidou. Ele ligou para mim animado: pastor, já tem 2 buchudas. Uma maravilha, já tem 2 aqui buchudas. Maior alegria na igreja, pastor. Já gravei os testemunhos e botado na rádio. Uma, pastor, agora e a outra, e a outra, e a outra. Eu digo: calma. Calma que a outra é mais velhinha. Você viu como demorou para Sara e Abraão. Tenha calma. Resultado: a mulher foi andar de moto, passou mal. Socorreram ela, levaram ela, tinha engravidado antes das outras 2. Sabe por quê, irmãos? Porque quando você diz em nome de Jesus, igreja, diga assim: em nome de Jesus. Quando você diz em nome de Jesus, Ele opera o milagre, Ele abre as portas, Ele derrama bênçãos, Ele cancela o funeral, Ele tira do deserto, Ele levanta da sepultura. Em nome de Jesus. O poder está no nome de Jesus. Vamos adorar.